No universo do manuseio de inflamáveis e combustíveis no ambiente industrial, essa precisão da engenharia precisa lidar com a volatilidade, que é invisível e implacável, de gases e líquidos. É um cenário completamente diferente. Pois é. E o nosso foco hoje recai sobre a norma NR20, a Diretriz Brasileira de Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, desenhada para prevenir acidentes ampliados. E o cerne da nossa divergência aqui hoje é conceitual. E estrutural também, eu diria. Sim, estrutural. A questão é: a eficácia real desta norma reside na sua arquitetura rígida de categorizações e métricas quantitativas ou o seu verdadeiro poder se encontra nas ferramentas qualitativas e dinâmicas de gestão operacional no chão de fábrica? Eu defendo a visão de que a precisão matemática e as classificações rigorosas da norma são fundamentalmente o alicerce que garante a segurança sistêmica, sabe? É o que elimina a negligência corporativa. Entendo. E eu represento a perspectiva de que a segurança efetiva, ela provém quase que exclusivamente da gestão dinâmica de riscos e dos procedimentos operacionais contínuos, elementos que transcendem completamente qualquer classificação estanque ou limite numérico imposto pelo papel, né? Bom, para a gente estabelecer o terreno, nós precisamos observar a engenharia legal por trás das métricas da NR20. Uma norma regulamentadora não é tipo um tratado de filosofia, né? Longe disso. É um instrumento de jurisdição legal implacável. Ao cravarmos pontos de fulgor e pressões atmosféricas específicas para separar o que é um líquido inflamável de um combustível, nós retiramos a ambiguidade do sistema. Certo, você cria uma caixa, né? Exato, uma caixa necessária. Nós não estamos apenas fazendo química de laboratório, estamos estabelecendo fronteiras inquestionáveis para o Estado, para o Ministério do Trabalho, para o Corpo de Bombeiros. A força dessas definições quantitativas é que elas eliminam a subjetividade. Mas será que eliminam mesmo? Olha, quando a norma estabelece limites térmicos precisos, matrizes de treinamento com horas exatas e uma divisão geométrica em classes II e I3, ela impede que o gerenciamento de riscos se torne uma batalha de opiniões, entende? Uma batalha entre o engenheiro da empresa, que está focado em corte de custos, e o auditor fiscal focado em segurança. Aham. Eu vejo aonde você quer chegar com essa governança corporativa. É a rigidez estrutural, o número inegociável, que protege o trabalhador da conveniência corporativa. Isso cria um parâmetro auditável. Sem a métrica, a fiscalização simplesmente desmorona em interpretações vazias. A sua premissa de governança baseada na métrica é estruturalmente robusta, isso eu admito. No ambiente do tribunal, ela funciona perfeitamente, mas ela apresenta uma falha muito perigosa quando a gente transfere isso para a realidade termodinâmica. Como assim? Falha onde? O risco operacional, ele é invariavelmente fluido. A química não lê o diário oficial, sabe? E o fogo, o fogo não respeita a jurisdição do auditor fiscal. Quando a gente se apega obsessivamente a cortes térmicos exatos para definir o nível de perigo, a gente corre o risco de instigar o que a sociologia da segurança chama de normalização do desvio. Ah, a normalização do desvio. Mas a métrica não existe justamente para evitar o desvio? Na teoria, sim, mas na prática, a liderança olha para a tabela, vê que o produto está 2 graus fora da categoria de alerta máximo e conclui: pronto, a instalação está inerentemente segura. O verdadeiro escudo contra um acidente ampliado não é a tabela que crava o ponto de fulgor. Mas você precisa da tabela para começar a conversa. A segurança real se baseia no modelo do queijo suíço, onde as defesas precisam ser ativas e contínuas. É a análise minuciosa de atmosferas explosivas na Zona 1 e Zona 2. É tipo a mitigação ativa por meio do controle absoluto de fontes de ignição e ferramentas antifaiscantes, independentemente do rótulo legal da substância. Confiar na barreira do número cria uma miopia operacional enorme, né? A burocracia é atendida, mas o risco permanece ignorado. Olha, eu entendo o seu ponto de verdade. A sua visão da dinâmica do fogo é correta na química, mas ela falha gravemente na aplicação da governança em grande escala. Eu concordo que a termodinâmica opera num espectro, claro que opera. Sim,
Não tem linhas duras na natureza. Mas a engenharia de segurança em larga escala, ela opera com limites de tolerância. O corte métrico atua como uma margem de segurança estatística, sabe? Desenhada para cobrir a vasta maioria dos cenários operacionais. A vasta maioria não é a totalidade. Mas pense pelo lado legal. Como um auditor vai aplicar as pesadas multas previstas na NR28 ou determinar a interdição de uma unidade produtiva se cada tanque exigir uma tese de doutorado sobre termodinâmica para provar o perigo? É um argumento forte para o auditor, eu concordo. A linha divisória exata existe justamente porque a gente precisa padronizar a resposta. O limite exato impede que a empresa tente economizar recursos classificando um produto através de uma lente excessivamente otimista. Se o ponto de fulgor é 60 graus Celsius, acabou a discussão. É um argumento convincente, mas você já considerou que o problema dessa margem de segurança estatística é que ela cria pontos cegos catastróficos? Pontos cegos? Se você segue a norma, você está coberto. Coberto legalmente, talvez. Mas olha só, um líquido que tecnicamente cruza a fronteira legal para ser apenas combustível, se ele estiver sob certas condições de pressão de bombeamento, ou vaporização em spray, ou confinamento geométrico, ele pode causar uma detonação tão letal quanto um gás altamente inflamável. Mas a norma prevê o controle de processo, não ignora isso. Sim, mas a régua que você defende pode até facilitar a vida do auditor fiscal, mas no chão de fábrica, a atitude preventiva tem que mapear a realidade física imediata do processo, ignorando essas fronteiras cartesianas. Pensa numa bomba centrífuga com falha no selo mecânico. Ela vai atomizar um fluido pesado, mudando instantaneamente o seu comportamento de ignição. Certo, o que era líquido vira névoa inflamável. Exatamente. Se a equipe de manutenção estiver operando com um conforto psicológico de que, é apenas um líquido combustível de alto ponto de fulgor, eles negligenciarão o aterramento elétrico crítico ou o uso de vestimentas de algodão com tratamento retardante de chamas. É aí que eu digo que a conformidade matemática induz a uma falsa segurança. Eu entendo o perigo dessa complacência. Mas veja bem, a falsa segurança só ocorre quando o sistema métrico não é escalonado. E é precisamente por isso que a norma não para na definição do fluido. Ela avança. Você diz o sistema de classes? Exatamente. O rigor quantitativo ganha vida ao dividir as instalações com base na atividade e na capacidade cúbica de armazenamento, as classes 1, 2 e 3. As famosas 3 classes da NR20. Sim. Porque, pense comigo, se a NR20 exigisse estudos de dispersão de nuvem de vapor, que são típicos de uma planta classe 3, para um posto de gasolina de esquina, que é a classe 1, o sistema colapsaria por asfixia burocrática. Ninguém ia conseguir cumprir. Burocraticamente seria inviável, de fato. Então, pensa no projeto documental exigido pela norma como a fundação de um edifício. Você não constrói a fundação de um arranha-céu para suportar uma casa térrea. A matriz de classes atua como uma válvula de alívio regulatória perfeitamente calibrada. Calibrada no papel, né? Ela garante que uma refinaria petroquímica entregue níveis absurdos de redundância no seu prontuário da instalação, enquanto permite que o pequeno empresário cumpra a lei de forma viável, mantendo a proporcionalidade do risco. É a categorização métrica que salva a prevenção de ser um ideal utópico, sabe? Sabe, a sua analogia da fundação do edifício ilustra exatamente onde a lógica puramente estrutural se perde na prática. Você classifica o posto de gasolina de esquina como a casa térrea, uma instalação classe 1? Sim, com documentação teoricamente mais simples e menor volume estocado. Faz sentido. O erro conceitual profundo aqui é isolar o risco baseando-se apenas em volume e pressão de processo, ignorando a densidade da variável humana. Uma refinaria classe 3 é um monstro tecnológico, sim, eu concordo. Com potenciais de explosão gigantescos. Mas ela está isolada em um polo petroquímico. Ela é operada exclusivamente por especialistas em um ambiente super controlado, com brigadas de emergência dedicadas, sabe? Barreiras de contenção secundárias massivas. Agora, o seu posto classe 1 está inserido no meio do tecido urbano adensado. Mas a quantidade de produto é mínima em comparação.
Mas ele divide a estrutura física com galerias comerciais. Ele lida rotineiramente com um fluxo incontrolável de leigos, pessoas com motores ligados, manuseando smartphones, fumando às vezes, em um ambiente de vapores fugitivos constantes nas áreas de abastecimento. A complexidade do risco ali pode rivalizar com a de uma unidade de transporte dutoviário. Espera, rivalizar com um duto? O volume de energia armazenada para liberação num sinistro de um posto é inquestionavelmente menor, o que valida a exigência de um projeto estrutural menos complexo. A física não mente. O volume é menor, mas a densidade populacional no raio de letalidade imediata é ordens de grandeza maior. Se a gente depender apenas da tranquilidade estática do somos apenas classe 1, a gente negligencia a verdadeira gestão de crises. O que salva vidas em uma zona urbana não é o projeto arquivado numa pasta do escritório. São as ações. São os documentos vivos. É o plano de resposta a emergências, o pré, atuando de forma visceral em conjunto com as instruções técnicas dos bombeiros, sabe? É o simulado frequente de evacuação diária que considera o trânsito da avenida ali do lado. O foco no mapeamento estático segue as organizações para as dinâmicas de risco mutáveis que cercam a instalação todos os dias. Olha, eu concordo que o pré é um documento vivo e vital. Mas esses simulados do pré e essas intervenções ativas que você defende com tanta paixão, eles não acontecem no vácuo operacional. Eles exigem coreografia precisa. Com certeza exigem. E como você garante que o operador compreende o seu papel nessa coreografia e os perigos do produto que está literalmente sobre os pés dele? Mais uma vez, é através do sistema quantitativo. É aqui que a tão criticada matriz de treinamento da norma prova o seu valor inestimável. A carga horária de treinamento. Exatamente. A norma estrutura degraus exatos de competência baseados em horas de contato direto. Não é um vago, treine a sua equipe. É uma engenharia de carga cognitiva estruturada. Mas horas numa cadeira não ensinam as pessoas a não entrar em pânico. Mas ensinam a teoria necessária. 4 horas para o básico, 16 horas para intervenções intermediárias, culminando na imposição de 32 horas de imersão para operações críticas. Essa escalabilidade documentada garante uma base de nivelamento intelectual sistêmico. Entende? Impede que um funcionário sem o arcabouço teórico necessário seja colocado frente a frente com uma válvula de alívio de pressão de um sistema de gás inflamável. Nivelamento teórico? Sim. Horas exatas no banco de treinamento são a pré-condição métrica da competência. Sem elas, você não tem o operador pronto para agir no seu PRE, dinâmico. Eu vejo isso de uma maneira bem diferente. Sinto muito, mas não compro a ideia de que horas equivalem a preparo real. A ideia de que horas acumuladas em uma sala de aula se traduzem diretamente em competência sob estresse é uma das ilusões mais perigosas da psicologia industrial. Mas é a base fundamental do conhecimento técnico. Sem a base... O que ocorre na prática é a burocratização do conhecimento. Criar memória muscular para uma crise não se faz preenchendo 32 horas de certificados. Cumprir uma carga horária não garante o engajamento cognitivo profundo, nem a tomada de decisão quando a amígdala cerebral é sequestrada pelo pânico, tipo durante o vazamento de um hidrocarboneto de alta pressão na madrugada. Então, como se garante isso? A segurança real, o momento em que o acidente é verdadeiramente evitado, ocorre na aplicação de mecanismos qualitativos imediatos de alta fricção, especificamente a permissão de trabalho, a famosa PT, para atividades não rotineiras. Mas a PT é apenas a aplicação do que foi retido durante as horas de treinamento. Você não consegue preencher um documento técnico robusto, avaliar a atmosfera explosiva, sem um vocabulário e a teoria adquirida naquela capacitação de 32 horas. A diferença está na janela de tempo e no foco. O trabalho rotineiro, o trabalho como imaginado pelos engenheiros corporativos lá na sala de ar-condicionado, ele rapidamente diverge do trabalho como realizado no campo. Sim, o desvio sempre tenta acontecer. E a fadiga, a pressa de retomar a produção, a pressão da supervisão, tudo isso contribui para aquela normalização do desvio que eu mencionei antes. A genialidade da permissão de trabalho é que ela funciona como um freio cognitivo no exato local da intervenção. Antes de um soldador iniciar o trabalho a quente perto de uma bacia de contenção, a PT obriga a equipe a parar e confrontar o ambiente imediato. Certo.
Obriga a medir os gases. Obriga o uso do explosímetro no minuto anterior à faísca. Obriga a confirmação física de que as linhas adjacentes foram drenadas e raquetadas. Esse mapeamento situacional ativo cria uma barreira no modelo do queijo suíço que nenhuma carga horária genérica de meses atrás conseguiria substituir. A proteção reside no atrito provocado por questionar o ambiente naquele minuto, não na conformidade do certificado que está arquivado lá no RH. Olha, o atrito operacional provocado pela permissão de trabalho é, inegavelmente, a última linha de defesa antes da ignição. Eu te dou esse ponto. No entanto, o seu raciocínio falha ao desconectar o autor da obra da sua ferramenta. Como assim desconectar? Pensa bem, quem elabora, fiscaliza e assina essa PT de forma adequada. Somente a pessoa cujo modelo mental foi rigorosamente formatado pelo sistema de treinamento. Se você não tiver as categorias estritas, a exigência das horas e as métricas exatas como pré-requisitos auditáveis, a emissão da PT se torna apenas um exercício de preenchimento automático. Um checklist cego, você quer dizer? Exatamente, um checklist cego. Se deixarmos a prevenção refém apenas do entendimento dinâmico de quem está no campo, sem a imposição de um padrão formativo mensurável por trás, a empresa rapidamente vai nivelar o treinamento por baixo para cortar custos. As métricas quantitativas são a espinha dorsal que sustentam o peso dessa sua gestão dinâmica, sabe? Elas são as travas do sistema contra a falhabilidade humana e a negligência econômica. Mas é exatamente essa obsessão pelas travas estruturais do sistema que cega as lideranças para o colapso silencioso. A liderança exibe aqueles relatórios bonitos onde 100% do efetivo cumpriu as horas e todas as instalações estão com a documentação em dia, satisfazendo a fiscalização. O que é o correto perante a lei. Sim, mas paralelamente a isso, os planos de manutenção baseados nas normas da ABNT estão sendo esticados. A degradação dos equipamentos não respeita a burocracia. A corrosão galvânica sobre o isolamento térmico de uma tubulação ou o desgaste de uma malha de aterramento que lentamente perde a sua capacidade de dissipar energia estática, esses são fenômenos dinâmicos. Mas isso entra na inspeção programada? Mas nenhuma métrica estática captura a degradação em tempo real. O que captura a falha é o plano de inspeção rodando implacavelmente. É o olhar qualitativo do operador de área que entende o som de cavitação numa bomba centrífuga e decide intervir, mesmo quando a máquina, no papel, está apta para operar. A gestão qualitativa e dinâmica é a única força capaz de interceptar as anomalias que escapam das frestas desse planejamento estrutural de longo prazo. Sabe, ouvindo você falar agora, eu percebo que essa fricção entre os nossos modelos analíticos nos leva a um terreno comum. Um terreno que a própria NR20 previu com grande perspicácia, eu diria. O prontuário da instalação atua exatamente na intersecção entre esse planejamento engessado e a operação viva que você tanto defende. Sim, o prontuário é o elo. Ele não é uma escolha binária. O prontuário é o repositório orgânico que exige, de um lado, a planta de classificação de áreas, os projetos elétricos e os atestados quantitativos, elementos que estabelecem o perímetro do que é aceitável na engenharia térmica e civil. E do outro lado? Do outro lado, ele abriga os procedimentos operacionais padrão, o plano de resposta a emergências e as metodologias de análise de risco. Nível, como você bem argumentou. É uma síntese vital. Quando o prontuário da instalação é elevado de um mero acúmulo de pastas empoeiradas, para se tornar o cérebro real do controle de risco daquela planta, ele abraça a verdadeira complexidade operacional. Ele ganha vida, basicamente. Exatamente, ganha vida. Ele ancora a organização com as restrições da engenharia de projetos para que a planta não seja construída de forma temerária, claro, enquanto fomenta uma cultura de questionamento constante. O desafio não está em escolher entre a métrica e a ação imediata. Está em reconhecer que as horas de sala de aula e os limites de inflamabilidade só têm valor quando manifestados ativamente pela percepção aguçada de quem assina uma permissão de trabalho às 3 da manhã num turno frio. E isso nos remete ao nosso ponto de partida.
A gente pode aplicar os fatores de segurança estatísticos mais conservadores possíveis e calcular cada centímetro da estrutura de contenção, sabe? Estabelecendo limite entre a força do produto e a resistência do material através de pura métrica. Sim. Porém, no ambiente real, a pressão, a vibração e o desgaste vão continuamente forçar essa estrutura em busca da mínima vulnerabilidade que seja invisível aos projetos. A estabilidade das operações depende das balizas exatas estabelecidas pela lei para que a gente não caminhe às escuras. Mas essas balizas não isentam a necessidade da vigilância humana qualificada. O papel oferece a estabilidade teórica, mas o chão de fábrica pune de forma implacável qualquer falta de sincronia com a realidade física imediata. A segurança é um verbo contínuo, né? O que exige de todo profissional envolvido com atmosferas explosivas e processos de risco uma postura de questionamento estrutural constante. Nós deixamos essa reflexão final para quem nos acompanha. Ao revisar os processos operacionais da sua unidade, observe se o foco da organização está primariamente na obtenção de conformidade documental para evitar passivos trabalhistas e multas, ou se existe uma obsessão genuína e sistêmica pela identificação em tempo real e pelo controle absoluto das variáveis que, não cabem em planilhas. Bem dito. A engenharia cria a barreira, mas é a gestão vigilante e a execução consciente que, em última análise, sustentam a integridade da vida. Até a próxima.